amores, vamos começar o nosso consultório? Coisa boa ter você aqui na nossa companhia. E hoje o tema de hoje, aliás, temas e subtemas aqui dançando por esse programa. Nós vamos falar sobre pensamento bíblico, pensamento secular, fazendo assim um contraponto. É que muitas vezes nós estamos tão contaminados pelas falas, pelo vocabulário, mas sobretudo pelo pensamento secular, que a gente já não usa mais o filtro bíblico para saber se faz sentido, se não faz sentido, se nós estamos usando as palavras certas, entendendo o conceito certo, e não encontrei ninguém melhor que pudesse me ajudar quanto a isso, que pudesse trazer luz sobre este aspecto, que não seja ele. Meu colega de trabalho, de apresentação, mas sobretudo o pastor Robson Aleixo. Tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado, bem-vindo. Obrigado por ter me chamado aqui, né? Obrigado por essa apresentação toda aí, né? De todas as coisas, um monte de frase importante. Ele já ia dizer assim, bem-vindo também, porque assim, os programas se encontram, né? Entre família, onde ele é apresentador do Fé para Hoje, que vai ao ar toda segunda-feira às 10h30 da noite, inédito, um dos melhores programas da sua Novo Tempo, para fazer você pensar, e é o tipo do programa que você precisa assistir de novo, porque assim, não é que você vai ouvir Robson Aleixo uma vez e diz, entendi tudinho. Não, porque ele te surpreende a cada hora, assim, oi? Mas espera aí, fala de novo. Aí você vai voltar para ouvi-lo falar outra vez. E não vai ser diferente. Aliás, hoje é um programa de provocação para vir com tudo para a superfície, essas coisas diferentes que ele nos faz pensar, nos levando para o lugar certo, o lugar do pensamento bíblico. Primeiro, por que a gente precisa fazer essa distinção entre o que é pensamento bíblico e secular? Vamos pensar, por exemplo, secular significa o quê? Essa palavra secular, ela foi sendo ressignificada com o passar do tempo e hoje se pensa como secular um pensamento fora da igreja. Mas falar de um pensamento fora da igreja já é secularização. No sentido de que a gente pode e deve pensar assim, dividir o mundo e a forma de se pensar o mundo a partir das divisões que a própria Bíblia dá. Eu prefiro falar pensamento bíblico e não bíblico. É muito melhor, porque a Bíblia traz uma revelação do pensamento de Deus. E o pensamento de Deus está completo na Bíblia. Nós compreendemos ali, nós lá entendemos e vemos, ouvimos Jesus falando pessoalmente e colocando nas areias da nossa vida, nas esquinas, no trabalho, na carpintaria, o que é o pensamento de Deus. Então, fora da Bíblia, todo pensamento é equivocado. Todo pensamento é carnal. Então, eu prefiro assim, o pensamento espiritual e o carnal. O pensamento santo e o pensamento ímpio, o bíblico e o não bíblico. Aí, quando a gente vai acrescentando definições que a Bíblia não define, a gente já tem metade da resposta errada, mesmo que a gente se esforce em acertá-la. Mas a Bíblia vai falar, sim, sobre as coisas deste século. Sim, então, aí isso é muito importante. Então, vamos deixar a Bíblia dizer o que é desse século. Quando ela fala este século, ela está falando deste momento, deste mundo, a estrutura, os sistemas com que os homens se organizaram para enfrentar a sua própria vida, como eles se organizam para produzir essa expressão técnica aí, a vida material, os sistemas que compõem o mundo. E a gente está pensando, falando, e deve pensar mesmo, que a maneira como os homens pensam é sistêmica, sempre foi. Então, por exemplo, você vai ter uma religiosidade que não vai conflitar. A religiosidade do mundo, ela não conflita com o trabalho, ela não conflita com a cultura. Ela só acomoda. Elas vão se acomodando e como uma série de engrenagens, uma vai dando sustentação para a outra. E a religião bíblica confronta? A religião bíblica vai confrontar tudo. Aí é interessante falar que Paulo não fala do século I. Ele fala deste século, ou seja, é o século que você está lendo. Uhum. Então, quando fala este mundo e este século, não vos acomodeis com este século, não se acomode com esse mundo, são expressões correlatas. Que se aplicam para o meu momento presente, que é o momento em que eu vivo agora, com a minha cultura, etc. Exatamente. As formas culturais, elas podem ser complexas e diferentes. A base do pensamento humano carnal sempre é o mesmo. O ser humano é um ser caído e egoísta. Então, existem muitas formas históricas de expressar seu egoísmo, mas a base de todo pensamento humano é egoísta. Então, eu escolhi alguns temas que passam por aqui no consultório ao longo dos anos, que já é parte do vocabulário de quem está do outro lado, da sociedade, do nosso modo de ser e de pensar.
e que muitas vezes eu escuto falar sobre estes temas, mas você traz uma outra abordagem. Aliás, é algo que eu sempre admiro em tudo que você fala. Você nos faz questão e já flui naturalmente, não é um esforço que o pastor Robson Aleixo faz, vem naturalmente, ele faz correções muito pontuais, sem se desviar do que é bíblico. E aí, muitas vezes, nós vamos falar de aspectos dos relacionamentos, e aí ele me vem com uma luz assim, uau, e é verdade, porque esse é o pensamento bíblico. Por exemplo, outro dia alguém perguntou assim, num programa que nós fazíamos juntos, lá em Tatuí, e a pergunta era sobre relacionamento tóxico. Estamos vivendo um relacionamento tóxico e você pergunta, mas o que seria um relacionamento tóxico? E aí eu dei uma resposta e você fez a pontuação bíblica. E eu queria que você dissesse o que seria, como é que a gente traduz do entendimento comum para o que deva ser o entendimento bíblico quanto a um relacionamento tóxico, e aí eu digo relacionamento tóxico, porque todos nós temos usado já essa expressão. E aí nós fazemos programas e tratamos sobre o assunto, mas se eu me refiro a um relacionamento mau, biblicamente, como eu deveria me referir a ele? Eu vou dizer de um porquê primeiro, então, Darlide. Nosso vocabulário, a maneira como nós expressamos, ela tem a dinâmica cultural humana. Se você nasceu em Minas Gerais, você vai falar como mineiro, porque você vai ter um ambiente mineiro, você vai lidar com uma geografia, um clima mineiro, assim se você estiver no Texas ou se estiver no Paquistão. Então, a maneira como nós nos comunicamos é uma maneira dinâmica, somos humanos e falamos dessa forma. Se você sair daqui, vai ficar um tempão no Rio de Janeiro, daqui a pouco você vai começar a chiar também. E é normal. Agora, quando nós falamos de conceitos, conceitos não podem ser batizados. Um conceito, ele é uma criação a partir da estrutura do pensamento de quem a criou. Então, por exemplo, folhas ou macieira. Macieira é um nome. E você pode chamar de macieira ou mexerica. Você pode falar mexerica em São Paulo, mas falar bergamota lá no sul e tal. Mas árvore é um conceito. E se você mudar o conceito, já se perde tudo. Para ser árvore tem que ter uma conceituação. Pecado é um conceito definido pela Bíblia e definido por quem conceituou. Então, se eu pegar uma expressão de pecado fora da Bíblia, a palavra vai perder a força. E aí eu não vou conseguir tratar pecado como pecado. Se chutar uma bola para o gol e errar é um pecado, aí eu vou perder completamente a história da cruz. Toxicidade é um conceito cunhado fora da Bíblia. E qual que é o problema? O problema é que o ser humano não pode se definir, ele não pode definir seus próprios erros, ele não pode definir seus próprios problemas, porque ele faz parte do problema. Ele não pode dizer que ele está num poço sem fim. Ele é esse problema. O pecado não entra no mundo por meio das árvores, por um pulso eletromagnético. O pecado entra no mundo por uma atitude do coração humano. Esse é o problema. Deus não vai consertar o mundo antes de consertar as pessoas que fizeram do mundo um lugar mau. Então, quando a gente fala de problemas, nós estamos falando da maneira como Deus lida com esses problemas, dando as ferramentas para a gente compreender o problema. Então, eu vou falar, por exemplo, o que é um relacionamento tóxico? Deus fala assim, toda maneira que você entende a vida, você vai entender a partir da vontade de Deus. E a vontade de Deus é expressada nos mandamentos. Não dá para a gente compreender nenhum problema no mundo tirando os mandamentos como ferramenta de compreensão. Porque todos os problemas do mundo são derivados do pecado. Então, vai lá, a base dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Veja, amar a Deus sobre todas as coisas, sendo anterior ao próximo como a ti mesmo, significa que nem o próximo pode definir como ele deve ser amado. Porque o próximo pode achar que ser amado de uma forma tão pecaminosa quanto. Quem define o amor ao próximo, repito, não é o próximo. Quem define o amor ao próximo é aquele que criou o próximo. Então, eu amo a Deus de maneira para compreender a vontade que Ele tem para comigo e a vontade que Ele tem para comigo em relação ao meu próximo. Vou dar um exemplo. Eu não posso tratar meus filhos como os meus filhos querem ser tratados. Eles são pecaminosos também. E as vontades deles são pecaminosas. E eles podem definir amor a partir de uma maneira que os mata. Eu tenho que tratar meus filhos como Deus mandou eles serem tratados. E isso é amor. E às vezes amar é contrariar. Então, o que é tóxico? Nesse sentido. Se essa toxicidade é definida pelo próprio pecador, ela vai ser tão volátil que Salomão fala, isso aí é tudo vapor. Não dá para definir, porque de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarde seus mandamentos.
tem que ter um ponto fixo fora de nós. Esse ponto fixo fora de nós é Deus e sua palavra. O que é um relacionamento tóxico? É relacionamento idólatra, quando aquele ser humano está ocupando um lugar de Deus. Muito do que as pessoas falam sobre relacionamento tóxico, Deus está falando, esse relacionamento é idólatra. Quando essa pessoa está ocupando um espaço que não é para um ser humano ocupar. Ou quando você coloca essa pessoa num nível de essência que ela não pode ser colocada. Aleixo, essa é uma conversa para crentes, no sentido de, são os cristãos crentes na Bíblia que poderão ou que são convidados a se voltar para dela extrair, aprender a conceituação nela explícita, para que eu tenha uma direção acertada, guiada por Deus. Isso não é uma correção ao teórico YXZ, que não se propõe a expressar um pensamento bíblico. Ele se propõe a expressar um pensamento segundo a sua área de atuação. A ciência, YXZ, do seu lugar, vou dizer o lugar de fala, né, de ele falar enquanto cientista, pesquisador, mas segundo o pensamento que o rege. Agora, nós cristãos temos bebido tudo de todas as fontes, praticamente, replicado e muitas vezes dando a entender que nós estamos quase que reconceituando tudo que a Bíblia diz. E a gente se perde nisso, porque, por exemplo, eu sou uma profissional que está aqui sentada neste cenário, noutros, mas ao longo de quase 30 anos. Então, as pautas da psicologia, as pautas dos relacionamentos passam por aqui e, obviamente, a gente vai adquirindo o vocabulário desse ambiente, como você, enquanto educador, passou a ter um vocabulário próximo. Próprio. Mas aí, quando a gente não faz essa distinção, e eu comecei a ficar incomodada com isso já há algum tempo, aí vem você e diz assim, olha, é isto, e faz a gente pensar nesse sentido. Só para deixar ainda mais claro, qual é o mal que se comete, qual é o resultado que se obtém quando nós cristãos simplesmente tomamos estes vocabulários, estes conceitos e vamos meio que acomodando a Bíblia. Eu vou acomodando ali, não é a Bíblia quem define, é o que vem de fora que a define. Qual o prejuízo disso? Para os relacionamentos, para a nossa experiência de fé, o que você entende ser de mais grave quanto a isto? O prejuízo disso é que ele não resolve. É só isso. Simples assim. Porque assim, não existe uma verdade bíblica e uma verdade não bíblica. Já existe uma. Existe verdade, o que não é verdade é mentira. Simples assim. Vamos pensar de um absoluto bíblico radical. As árvores, o céu, o mar, tudo que existe veio a partir do quê? O universo e tudo que nele há, a terra e tudo que nele há, surgiu a partir da palavra. De Deus. De Deus. Foi daquela boca que surgiu tudo que existe, todas as coisas, animadas e inanimadas, todos os reinos, tudo surge da palavra de Deus, do mesmo cérebro, da mesma mentalidade, da mesma lógica. É o amor de Deus que cria tudo. Todas as frases da Bíblia surgem da onde? Da mesma mente. Portanto, não deve haver nenhum tipo de conflito entre o mundo natural e o mundo sobrenatural. Sobrenatural não é a mesma coisa que antinatural. Sobrenatural é sobre o natural, e não contra o natural. E o mundo secular compreende sobrenatural como contranatural, como antinatural. E a Bíblia fala, não, existe um mundo natural e um mundo acima do natural. Tem um mundo que você vê e compreende, e o que você não compreende, eu te conto. Essa é a diferença. Porque se eu não te contar, você não sabe? Você não sabe, porque você está tão imerso no mundo natural que o sobrenatural tem que ser revelado. Então, eu sei, eu consigo compreender com muita técnica que Deus nos deu para compreender como que se movimentam a estrutura celular de uma folha de uma árvore. Mas como as árvores surgiram, Deus precisava ter me contado, eu não estava lá. E por que elas surgiram? E como eu devo me relacionar com elas? Então, isso tudo é Deus que nos conta. Eu tenho que pegar tudo isso para estruturar um pensamento e compreender o planeta. Então, a gente tem um momento histórico muito importante para a gente de rompimento. Quando nós chegamos ali naquele momento do século XVIII para o XIX, há uma rejeição a tudo que é sobrenatural.
tudo que é sagrado, tudo que é bíblico, tudo que o mundo conheceu durante a Idade Média, começo da Idade Moderna, ele é rejeitado pelos movimentos. O iluminismo faz isso, o advento da ciência moderna faz isso, o darwinismo faz isso, Freud traz isso. Então você tem movimentos de grandes pensadores que vão expulsando o pensamento divino de todas as áreas do saber. O que, por exemplo, Karl Marx se propõe a fazer? Eu quero pensar a sociedade sem Deus. É possível? E aí ele cria o materialismo histórico dialético. Aí Freud fala, eu quero pensar a mentalidade sem Deus. E ele estrutura tudo e você não vai ver uma frase dizendo assim, de Freud dizendo assim, e Deus criou o cérebro dessa forma. Aí vem Darwin e fala, eu quero pensar a natureza sem Deus. Então, os grandes movimentos de estrutura do pensamento como eles estão hoje, eles partem de movimentos de expulsar Deus da explicação. E dele derivam todas as teorias que a gente vem hoje. Então, qualquer uma, até as bonitinhas. E elas são fofinhas, assim, e são bem... só que elas são derivadas de uma tentativa de explicar a existência sem que Deus participe da explicação. 1 milímetro de diferença no começo dá 1 quilômetro de diferença na aplicação. E qual que é o resultado? Fica pior. Ele fica sempre pior. Aí, algumas a gente vem e compreende e elas são lógicas. Mas ser lógico e ser teológico são coisas bem diferentes. Não é porque está elaborado que é verdade. Bonitinho, maquiado, limpinho. Limpinho, né? Aparentemente limpinho. Eu falei para vocês que ele vai quebrando... Eu não usei essa expressão, mas assim, ele vai quebrando pensamentos da gente. Você vê que lança-se luz sobre aquilo que a gente já está super... habituado a pensar, gente, mas é assim. Quando a gente se volta para pensar mais profundamente, quase como dizer assim, Aleixo, eu acho que estão me enganando. Se você chegou a essa conclusão, ótimo. Então mesmo. Estão me enganando. O discurso que nós estamos reproduzindo não é um discurso da real solução, são paliativos. E Paulo, numa frase maravilhosamente profética sobre o nosso tempo, ele disse isso. É porque os homens sentirão coceira nos ouvidos e procurarão pregadores que lhe afaguem o próprio ego. Qual é a grande vantagem da elaboração de um saber sem Deus? Ele não vai te confrontar. Ele não te confronta. Ele tem uma tentativa de melhorar a sua adaptação ao mundo caído. Tipo, o mundo não é caído por sua causa. O mundo sempre é caído por causa de alguém. O problema é do Estado, o problema é a sociedade, o problema é seu pai. O problema é... Você não é o problema. Então, existe salvação para outros. Nunca para você. Você não é o problema. Porque não é que não existe para você, é porque você não precisa. Você não precisa. Você precisa de autojustificação. E aí, a gente pode falar disso quando falar de masculinidade, por exemplo. Nós falamos sobre relacionamento tóxico. Como então deveríamos nos referir a um relacionamento hoje chamado de tóxico? Ou secularmente, comumente, fora da Bíblia se fala tóxico. Nós deveríamos dizer biblicamente que é um relacionamento pecaminoso? A gente tem que pegar o raio-x, a máquina de diagnóstico que é a lei, porque a lei escancara qual é o seu problema. A lei é o mecanismo mais eficiente de diagnóstico de comportamento que existe. A lei de Deus. Pela lei de Deus vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei, não pela sociologia. Não pelo sentimento. Não pelo sentimento, nem por você. Você se coloca diante da lei e a lei diz, seu problema é esse. A lei aponta o problema para que a partir do problema ela seja um aio que te leva até Cristo, que é a solução. Então esse relacionamento é pecaminoso. Pecaminoso. Esse relacionamento está desonrando a Deus. A Deus. E aí você tem lá os diagnósticos. O que está acontecendo ali? É assassinato? É adultério? É cobiça? É roubo? E aí, a partir desses desdobramentos dos macros, que são os mandamentos, pela lei, eu digo aí, isso compõe toda a maneira como a Bíblia se explica, nos 66 livros, você fala, aqui está o problema. E ali está a solução. Veja, a mulher samaritana está conversando com Jesus e apontando um monte de problema fora dela. Jesus olha para ela e fala assim, o problema não é esse, vai buscar seu marido lá. Hã? Achou o problema. Ou seja, Deus escancara na frente dela, assim, o problema é isso, o próximo não está sendo tratado como o próximo. Ou você não está me tratando como você deveria ser tratado. Onde estão os seus absolutos? Ou seja, não existe saber sem ser pelo conhecimento da lei. Mais um para
se somando a isso. Codependência afetiva. Lembre-se, a proposta do programa de hoje é uma conversa com um pastor. Nós estamos nos utilizando da Bíblia. Nós estamos amparados pelo nosso direito de crença, de fé, biblicamente, por alguém que tem muita consciência do que está propondo pensar biblicamente, alguém que não é ignorante, que tem excelente formação, que tem um excelente saber, ao ponto de lhe dar segurança, de voltar-se para a palavra e dizer, não há como fugir daqui, esse é o lugar de onde se parte e é por ele que nós vamos chegar no lugar que ela mesma diz que é a palavra de Deus. Aí nós vamos trazer aqui, por exemplo, o que se diz sobre um relacionamento em codependência afetiva. Eu não consigo viver sem você, eu não consigo viver sem o outro. Minha vida não tem sentido nenhum sem o outro. E aí o terapeuta, o psicólogo vai dizer, as psicologias, suas vertentes, vão dizer, isso aqui é codependência afetiva, você precisa ser tratado. Isso é o dito. Biblicamente, como que se entende? Uma nota. Por favor. Importante sobre isso, antes de falar de codependência. Isso não significa, o pensar biblicamente não significa que a gente deve fechar as portas e eliminar pontos de diálogo, de relacionamento. Eu preciso compreender o que o pensador quer dizer com codependência afetiva. E a partir daquilo, a gente deve criar pontos de diálogo e de relacionamento. Se alguém chega para mim e fala, isso aqui é codependência afetiva, fala, bobagem, o nome disso aqui é pecado, você vai para o inferno, vai para o céu. Não, você fechou todas as portas. Porque a gente não deve, como cristãos, ganhar das pessoas. Nós estamos aqui para ganhar as pessoas. E não ganhar as pessoas para nós. Nós devemos ganhar as pessoas para o reino. Paulo, ele tinha pontos de diálogo. Ele compreendia o que o filósofo estava falando, para que a partir da compreensão ele criasse pontos de conexão. Então você não precisa combater nem as palavras que as pessoas estão usando, mas você não deve abrir mão das suas próprias ferramentas de compreensão. E das palavras certas. E das palavras certas, porque são ferramentas de compreensão. Mas quando Paulo se via entre pessoas com crenças completamente diferentes das suas no macro, ele ainda conseguia encontrar entre tudo algo que fizesse esse contato e pelo qual aquele fio condutor pudesse ser usado para chegar ao coração dessas pessoas. Exatamente. Ele tinha confiança total de que ele está falando uma verdade absoluta, que ele não tinha medo de estar errado. Está falando a verdade? Se Cristo está errado, não há nada, não há existência. Então, assim, você vai por Cristo, ele não tinha medo de estar errado. E o medo de não estar errado fazia com que ele não ficasse o tempo todo se defendendo. Ele não está errado. Uhum. E esse estar errado não significa da superioridade dele sobre outras pessoas. Ele sempre falava da superioridade do pensamento de Cristo sobre tudo que existe, inclusive sobre a dele. Então, ele era muito claro quando ele falava assim, não estou nem aí porque você pensa. Também não estou nem aí porque o mundo pensa, mas eu também não estou aí porque eu penso. Eu só estou aí porque Cristo pensa. Agora, a sua nota, ela é fundamental, como sempre, é fundamental para esclarecer justamente porque nós temos um histórico de que cristãos não são inteligentes. Uhum. Eles são fechados nos seus dogmas, nas suas crenças, e eles não se permitem o saber para além. Pode dar impressão em algum momento de que é isso mesmo, nos voltemos para só isto aqui. Pode dar a impressão, mas não é justamente o contrário disso. É você ter compreensão do que é o todo, mas ter um lugar fixo onde você encontre ali segurança para estar. Exatamente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os cristãos, eles passaram por movimentos, e esses movimentos são movimentos em luta e em combate. Por exemplo, o movimento que trouxe o cristianismo tal como conhecemos, principalmente o cristianismo evangélico, ele é um movimento de conquista. Então, principalmente quando você tem a ascensão do cristianismo na América do Norte, e esse movimento de conquista, ele vai se sofrer influência de um pragmatismo, no sentido de que eu vou para regiões muito distantes, viver e conviver com pessoas com baixa moralidade, e essa baixa moralidade faz com que as pessoas se satisfizessem de simplesmente deixar de fazer coisas moralmente agressivas. Então, estou lá, aquela pessoa está se prostituindo, ela está bebendo, ele é um assassino, e transformar um assassino em um não assassino, em um pai agressor, em um marido, e transformar aquele alcoólatra em uma pessoa que não tem vícios, isso foi considerado uma conquista mais que suficiente.
E desse ponto para frente não há mais vida. Então se reduziu um pensamento cristão a uma moralidade cristã, no sentido que ser correto é suficiente. Mas ser correto não é suficiente, ser correto é o básico. Você precisa ser moralmente correto para fazer o que você precisa fazer. E não ser moralmente correto como ponto de chegada. Então se imaginou, a partir disso, do ser moralmente correto como o máximo que se chega. Aí se define cristão como uma pessoa gente boa. Simples assim. Ele não é alguém que tem um pensamento sobre as forças da natureza, sobre tecnologia, sobre astronomia, sobre sociologia, sobre a mentalidade, sobre nada. Ele simplesmente é uma pessoa correta. Aí ele passa a ser uma lógica de RH, não uma lógica de pensamento. Aí você pensa assim, o que são os cristãos? Eles são os melhores em tudo, no sentido moral. Ele é o funcionário que não dá trabalho. Mas não pensa profundamente, não. Mas enquanto cristão, ele não vai contribuir dentro de uma gestão financeira mais do que não roubar. Ele não tem um plano financeiro elaborado segundo a Bíblia. A Bíblia não entrega, por exemplo, uma teoria econômica. Não se pensa nisso, porque se pensou no cristianismo como uma conquista moral. E não é muito mais do que isso. Nós somos muito influenciados por esse tipo de gente, por esse tipo de pensamento, tanto é que há uma grande pergunta sobre o evangelicalismo, o que acontece depois do batismo. A gente entende, por muitas vezes, o batismo como ponto de chegada, e o batismo é o nascimento não é chegada, o nascimento é o começo. Ainda que nós saibamos que os cristãos contribuíram e contribuem muito para o saber, de modo geral, né? Mas, de alguma forma, no chão da fábrica, vamos dizer assim, no chão da igreja, foi-se dado pronto o sim, pode, não pode, e aí fica meio robô, assim, de só reproduzir, replicar moralmente, mas nós não somos ensinados, muitas vezes, a nem pensarmos precisamente sobre o texto bíblico, ainda que estejamos com uma Bíblia na mão. Quantos cristãos estão ao longo de uma vida equivocados quanto a um texto bíblico só porque não olhou no contexto, nos arredores do próprio texto. Não fez uma pergunta inteligente para o texto, não fez uma pesquisa inteligente para o texto, e ele simplesmente foi, meu pastor disse, porque o pastor falou no século passado, mas assim, você não fez uma pergunta, você só absorveu, mas precisamos fazer perguntas. Como nós estamos o tempo todo incentivando você a fazer perguntas, a questionar, a buscar com vontade, com coração sincero, honesto. E não é à toa que nós sempre estamos por aqui, oferecendo você a oportunidade de estudar a Bíblia. Olha aqui mais uma oportunidade destas. Céu ou inferno? Salvos ou perdidos? O que dizer sobre predestinação? Nós precisamos das boas obras como pedágio para nos garantir o céu? Entrar no céu é realmente de graça ou não? Estes e outros temas você estuda biblicamente. É a sua Bíblia na mão, esse guia de estudos na outra, que você vai receber em casa, pelo correio. Não vai precisar pagar nada por isso. Vai chegar e você vai começar a estudar. Pode ser sozinho, pode ser em companhia de toda a sua família, pode ser com os amigos, fazendo um grupo de estudos, lição a lição, texto a texto, pensando, meditando, perguntando, questionando. Não entendeu? Liga para a escola bíblica. E um dos nossos atendentes vão responder a você à luz da Bíblia. Nós vamos juntos nessa jornada. Você só precisa fazer um movimento agora. Ligar para o 0 Operadora 12 21 27 31 21, falar com um dos nossos atendentes. Você vai ser matriculado na Escola Bíblica da Novo Tempo, vai tornar-se um dos mais de 2,5 milhões de alunos que já estão matriculados com a gente. Vai receber esse material. Ao final de cada um dos cursos, você ainda é certificado. Concluído o curso com sucesso. 21 27 31 21. Vou dar 4 minutinhos para você fazer isto agora e a gente já volta aqui. Eu quero saber o que biblicamente a gente pode dizer sobre relacionamento, como que eu disse, relacionamento, codependência emocional. Eu queria falar ainda sobre autoestima, o que a Bíblia diz sobre autoestima. Já fizemos um programa sobre isso, mas vale a pena repetir. Identidade e propósito, mas assim, nós íamos falar sobre masculinidade bíblica. Eu digo íamos, porque não vai dar tempo. É muito para se aprender. E aí a gente vai ter que pensar num outro programa, só sobre masculinidade bíblica. O que dizer sobre? Nós vamos e voltamos. Até já.
então, ligou, pediu, céu ou inferno? Salvo perdido, predestinação e outros temas. Dê tempo de você ligar. Se não ligou ainda, aproveita. A qualquer hora você pode, quer dizer, a qualquer hora mais ou menos, até umas 10h30 da noite. Nós ficamos por aqui para receber a sua ligação. Se você estiver me assistindo, sei lá, na madrugada, vai que, né? Lá no YouTube ou aqui mesmo na sua Novo Tempo, só espera a gente acordar e aí nós vamos atender a você, mas pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 982444449. Quando a gente acordar, vai então responder a você, porque a gente tem interesse de que você, no momento em que desejar, possa pedir e a gente providencie o mais rápido possível. Vamos estudar a Bíblia? Nós estamos por aqui hoje conversando com o meu colega de apresentação do Entre Família, que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, às 2h30 da tarde. Meu desejo era que ele sempre estivesse aqui no consultório para a gente fazer esse papo. Mas, assim, Darleide, ele já tem o Fé para Hoje. Vocês já estão juntos no Entre Família. Mais um consultório, então, assim, para a gente gravar um consultório é um pedido extra, mega. Mas é que dá muita vontade de a gente trabalhar os temas que ele trabalha no Fé para Hoje, outros que passeiam ali pelo Entre Família, aqui no consultório do nosso jeitinho, né? Do meu jeitinho de perguntar e o jeitinho dele de falar. E lembrando que o Fé para Hoje vai ao ar toda segunda às 10h30 da noite, né? Exatamente. E temos todas as segundas-feiras às 5 da tarde também uma participação além dos fatos na Rádio Novo Tempo, que é legal. É verdade. Temos 1 hora para dialogar ali. É verdade. Você pode procurar lá no YouTube, Além dos Fatos. Aí toda segunda-feira ele está lá trabalhando temas a partir de fatos históricos, do momento, do passado, Bíblia, sempre trabalhando a partir da Bíblia na Rádio Novo Tempo. Vamos que vamos então, deixei no ar a pergunta: como é que eu devo entender biblicamente uma codependência emocional? A gente tem que começar com alguns pressupostos. O primeiro é, a criação do ser humano, ele não é individual. Por quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Um ser trino não fará um homem uno, porque é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o homem é feito, a humanidade, ela é criada, e no ato de criar a humanidade se cria 2 pessoas. E essas 2 pessoas são complementares. Portanto, antes de a gente pensar em individualismo e em definição de masculinidade ou feminilidade, a gente precisa começar a pensar em complementaridade. Deus dá para um homem uma ordem: cresça, multiplique, encha a terra. Mas ele dá uma ordem para alguém que não tem seio e não tem útero. Então, ele percebe que ele não vai ser aquilo que ele foi chamado para ser enquanto propósito sozinho. E essa percepção é necessária no processo de criação. Então, esse ato de Adão ter consciência, e entre a criação de Adão e a criação de Eva, tem uma criação de uma consciência de complementariedade, faz parte do ato de criar. Então, eu vou dar uma exagerada proposital aqui. Quando Deus fez o homem, ele fez o homem em 3 atos. O ato de criar um ser humano macho do pó da terra, o ato de criar uma consciência de complementariedade quando ele sai para dar nomes de animais, e o ato de criar uma mulher. Então, isso tudo faz parte da criação. Ele sai e há 2 frases ali. Não é bom que o homem esteja só, e a gente percebe que o uso dessa expressão, e viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, está diretamente significando, e viu Deus que aquilo que ele criou para ter propósito, cumpriu o seu propósito. Quando a luz brilhou, ele falou, a luz é boa, ou seja, criei algo para iluminar e está iluminando. E viu Deus que era bom. E bom, aí quando ele viu o homem que criado com o propósito de ser complementar e encher a terra e ser a imagem de um Deus trino, não estava assim, ele fala, não é bom que o homem seja só, ou seja, não está pronto ainda, não está cumprindo o propósito. Agora ele se une à sua mulher e se torna um com ela. Agora Adão tem um útero, agora Adão tem seios, agora Adão tem e é naquilo que Adão existe em Eva. Então, nesse sentido, o homem ele vai precisar para sempre, eternamente, de atributos e dons e forças e que não estão com ele. Então, essa perfeição de Deus existe na complementariedade. Na eternidade, nós seremos completos no sentido que tudo que eu tente fazer, eu vou conseguir fazer sozinho? Jamais. Jamais. E muitas pessoas têm uma ideia de eternidade equivocada. No céu eu vou fazer tudo com o outro. Aí, por exemplo, no céu na eternidade eu vou voar. Você vai precisar de alguém para voar.
É assim que a perfeição se dá. A perfeição não dá numa independência. Agora, Adão precisa totalmente, ou para tudo que Adão precisa, ele vai encontrar em Eva? Não. Tudo que Adão precisa, ele encontra em Deus, porque Eva surge de Deus. Quando o homem se vê na necessidade de outro ser humano, ele vai procurar suprir essa necessidade, e é em Deus que supre todas as necessidades. E isso é muito importante. Para que Adão precisasse estar vivo, ele não ia colher o fruto no ombro de Eva. Ele tinha que colher o fruto na árvore da vida. Ou seja, existe uma vida que está vindo nos dois. Então, pegando isso tudo, como que a gente entende que deve ser uma relação saudável? Deus é essencial. Deus é vital. Deus é o que nomeia, Deus é o que dá propósito. Os seres humanos se complementam. Então, quando um ser humano passa a ser essencial, nesse sentido de ser vital, e ele está me dando o propósito e não me auxiliando a alcançar o propósito, esse relacionamento está doente. Ele está doente. Então, se eu só sou o que sou, no sentido de você é vital para mim, esse relacionamento está doente. O que é vital para mim é Deus. Você me ajuda a ser nesse sentido, mas você veio do mesma fonte com que eu vim. Eu não sei se eu consegui me fazer compreender. Agora, se outro ser humano, e não precisa nem ser um ser humano, se uma coisa está me dando a concepção de filho na existência, a minha imagem não é a imagem de Deus, mas ela é constituída por alguns elementos que não são divinos, esse relacionamento é idólatra, esse relacionamento é doente. Gosto muito de que autores dizem que o melhor diagnóstico para você saber quando alguma coisa está ocupando o lugar de Deus é a diferença entre tristeza e desespero. Tristeza é quando você perde algo importante. Desespero é quando você perde algo essencial. Por isso que Paulo vai falar, naquele texto de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, que ele fala desanimados, perseguidos sim, desamparados não. E ele faz a diferença daquilo que Deus te dá e daquilo que você encontra no mundo. Então, essa diferença faz com que a gente entenda o que é, ou como que eu devo me posicionar. Então, quando nós dizemos assim, sobre codependência afetiva, é alguém que dirá: eu não sei viver sem o outro, eu não existo sem você, então me submeto a qualquer violência, a todo tipo de violência, eu me submeto ao desprezo, eu me submeto, enfim, para me manter vivo na existência, porque eu não consigo ficar sem você. Nós vamos observar que há por trás disso tudo um sofrimento, um vazio, uma falta de se reconhecer como indivíduo, com seus valores. E aí, se eu tenho como base a compreensão de onde eu vim, o que Deus me tem de propósito, se você pega toda essa aplicação dada aqui, ou essa explicação dada, isso me faz, então, chegar a concluir que é muito provável que eu tenha posto alguém exatamente no lugar que deveria ser ocupado por Deus. E aí a gente vai chamar essa relação de uma relação idólatra. Sim, se qualquer coisa está Não somente doente, que obviamente ela está, mas tem uma idolatria, tem alguém ocupando o lugar do meu Criador. Exatamente. Então, vamos sintetizar. O ser humano é um ser social. Ele foi criado como um pequeno grupo já. Ok. Então, ele vive sozinho? Não, ele não vai existir sozinho mesmo. Ele não foi criado para existir sozinho. Toda existência isolada tem seu custo, porque ele não é assim. É você querer plantar uma planta que vive numa terra, na areia. Vai ter um custo. De onde vem essa quem está suprindo? Aí que está a grande questão. Então, eu sou um ser social. Quem me dará? De onde vem a fonte? A fonte sempre será Deus. Então, quem entregou uma mulher para Adão? A fonte foi Deus. Ele entregou uma mulher para Adão. Quem que capacita esse homem a ter filhos? Quem que entrega filhos para Adão? Deus. A fonte é ele. Então, eu não vivo sem a fonte. E não sem aquilo que a fonte produz. Exatamente. Às vezes a gente quer cortar a raiz da árvore desesperadamente querendo seus frutos. Não. Se você cortar a raiz da macieira, não tem mais maçãs. Então, você tem que, para que uma macieira produza maçãs, ter uma raiz de macieira saudável. E o ser humano, nessa época da história, e em outras também, né? Mas aqui a gente faz escancaradamente, ele cortou a raiz achando que vai conseguir ter fruto sozinho, mas vive pendurando maçã de plástico lá para dizer que dá para viver sem Deus. Isso não é verdade. Então, eu não vivo sem você. Não, você não vive sem Cristo.
É diferente. Cristo era solteiro. E perguntar para ele, onde está a sua alegria? Minha alegria está no Pai. Agora, você consegue ser um cristão saudável sem igreja? Não. Não. Tem propósito de Deus. Porque o propósito é que você vive numa comunidade que supra as suas necessidades. Então, a fonte de que supre suas necessidades é um Deus que te ama e Ele te entregou uma igreja. Então, você não vive sem este Deus que te entrega uma igreja. Então, a igreja, por exemplo, no sentido afetivo, é o lugar onde solteiros, viúvos, imigrantes, casados, órfãos, todos juntos, vivem dentro desse mundo carente a possibilidade de ter uma vida que chegue até a redenção. E esta igreja ligada a Cristo. A Cristo. Ele Ele ela é não a fonte. pode, não será nunca um fim em si mesmo. Nunca. Com um dono, com uma ordem, com meios e maneiras de organizar dogmas, crenças dos indivíduos. Essa igreja precisa estar em Cristo, senão ela não dá frutos de Cristo. Então, se você for uma pessoa bem casada, com filhos perto de você, com sucesso profissional, com uma conta cheia, com uma vizinhança que te ama, sem Cristo você está morto. E vai sentir falta disso. E vai, em pouco tempo, estragar tudo isso aí. Aleixo, em continuidade, porque acabam de me dizer assim, 14 minutos. Gente, mais tempo aí. Ah, é tão bom não ter ponto. Hoje você é convidado. Não dá ponto. Como você entende, compreende tanto adoecimento emocional? Porque, veja, se eu estou falando de codependência afetiva, eu estou falando de um adoecimento do indivíduo. Se eu falo do que nós falamos antes... Codependência afetiva. Da codependência, mas anterior a isso, eu estou falando de pessoas envolvidas em relacionamentos doentios, os relacionamentos, porque elas estão doentes. Como é que está a nossa saúde mental em relação aos conceitos bíblicos, ou seja, não estarmos certos do nosso lugar, certos do que nos acontecem, nos deixam vulneráveis a adoecermos maiormente. Por exemplo, se eu trouxer o tema ansiedade para a conversa, se eu trouxer o tema medo, se eu trouxer esses dois temas, por si só já é uma explosão. O que eu preciso, biblicamente, para eu lidar com a ansiedade, para eu ser curada da ansiedade, mudar o meu ambiente mental sobre como eu lido com o futuro? O que a Bíblia vai me trazer nesse sentido? A Bíblia traz dimensões... Só para ver se eu fui clara, nós estamos lidando com doenças mentais sérias, severas e que devam ao máximo de atenção. Nós trabalhamos muito com isso, depressão, ansiedade. Então, assim, isso não vai tirar nada do seu lugar de compreensão de que isso nos tem afetado. Me voltar para a compreensão do que é bíblico me traz que luz nesse sentido? Eu acho que a primeira grande luz para a gente pensar o sofrimento humano é entender que a Bíblia traz uma análise, uma leitura mais completa e complexa do sofrimento humano. Hoje a gente tem duas grandes tendências, de achar que o seu sofrimento é culpa sua e você resolve, ou ela não tem nada de culpa sua e a sociedade resolve. Essas são as duas grandes correntes de pensamento para pensar tudo em relação ao sofrimento humano. A Bíblia fala, não é assim. Você pode estar sofrendo porque você vive em um mundo caído. E no mundo caído as coisas acontecem a despeito da sua lógica. Não pode se esperar justiça da injustiça. Portanto, todo desenvolvimento e toda a distribuição da injustiça, do sofrimento é desigual. Porque não existe injustiça justa. Se todo mundo sofre do mesmo jeito. Não, as pessoas não sofrem do mesmo jeito. Elas sofrem em proporções completamente injustas, porque isso é injusto. Por exemplo, a Bíblia pode falar que o seu sofrimento financeiro, o sofrimento físico ou mental, ela pode ser decorrente do pecado dos outros. Ela diz claramente isso. Quantos sofrimentos são apresentados na Bíblia e quem pecou, quem errou foi outro que impôs sofrimento a você. O sofrimento de Urias tem a ver com o pecado de Davi. O sofrimento de muitas pessoas, ela é decorrente do pecado de outros. Ela também fala que a razão do seu sofrimento, ela pode ser decorrência de causas naturais. Então você tem uma grande seca na terra e as pessoas estão sofrendo por causa disso. Você tem uma fome que vem sobre a terra e as pessoas sofrem por causa disso. E que, por sua vez, isso decorre por habitarmos num planeta que está afogado no pecado. A terra produzirá cardos e abrolhos.
Então, você tem um ambiente hostil. Nós vivemos em um ambiente hostil. Eu fiz uma brincadeira sobre os astronautas que voltaram, dizendo assim, eles estavam muito mais seguros no espaço. Agora, eles voltaram para o lugar mais perigoso do universo para se viver. Aqui é o lugar mais hostil para seres humanos que existe no universo todo. Nenhum lugar é pior para um ser humano morar do que a Terra. É o mais perigoso que existe. E, obviamente, também você pode ter problemas por causa dos seus próprios pecados. Veja, não é só o homem é bom, é a sociedade que o corrompe, e nem você se esforce e você vai ser bom. As origens do sofrimento, sejam financeiros, físicos, mentais, espirituais, eles têm origens complexas. E Deus, quando apresenta a salvação, Ele apresenta a salvação para todos esses níveis. Então, assim, Ele vai curar você, mas Ele também vai propor e vai colocar pela lei a criação de um ambiente, seja ele familiar ou social, onde você possa viver minimamente bem. Então, por exemplo, é possível criar filhos e tomar decisões corretas para que seus filhos sejam emocionalmente saudáveis dentro do núcleo familiar? Sim, mas a Bíblia pode dizer também, mas você precisa levar ele para uma comunidade social onde esses princípios possam ser vividos. Vá para a igreja. Ou seja, ele propõe uma criação de um grupo social onde aquelas coisas sejam possíveis. Mas ele também fala assim, como que você deve se relacionar com o Estado? Note, e como nós devemos nos relacionar com a natureza, e como nós devemos nos relacionar com Ele, e como você deve se relacionar com os anjos. Ou seja, a salvação ela está em grandes aspectos. Quando eu individualizo, eu vou criar uma solução pequena para o problema. Então, quando a Bíblia fala assim, olha, há um problema nesse tempo, e o problema é a Babilônia. E a Babilônia deu a beber aos reis da terra do vinho do furor da sua prostituição. Ela tem um sistema que gera um nível, um tipo de liderança que cria uma sociedade que é uma fábrica de doenças. Nós vivemos em um mundo cujo todas as bases é uma fábrica de ansiedade. É uma fábrica de depressão. Ela foi organizada e ela está sendo assim estruturada para produzir gente doente. Só que nós estamos tão imersos que o último a perceber a água é o peixe. Então, muitas coisas que nós estamos achando que é a ordem natural das coisas é a ordem doentia das coisas. Então, sem você mudar o ambiente, a estrutura, o modelo filosófico social, a fábrica de doenças vai continuar. É por isso que quando você fala assim, o evangelho chegou, temer a Deus e dar glória, ele vem junto com caiu Babilônia. E o planeta celebra a queda de Babilônia, porque a Babilônia gera sofrimento. Por que caiu Babilônia no texto do Apocalipse? É uma mensagem maravilhosa e evangélica. É uma boa notícia. Porque Babilônia é uma fábrica de sofrimento. O mundo vai falar, uau, caiu Babilônia. Quando Babilônia cai, a felicidade sobe. Como que eu devo compreender, portanto, esse mundo tão doente? Babilônia. Babilônia é uma forma de pensar... Dá de beber do seu cálice... Para o planeta. Ou seja, ela gera uma estrutura de vida doente. Uma economia doente, uma filosofia doente, uma política doente, um ideal de vida que gera dor, que gera sofrimento. Quando o evangelho chega, ele bate em Babilônia. E quando ele bate em Babilônia, ele faz as águas secarem, ou seja, aquele monte de gente que está sustentando esse sistema, olha e fala assim, não, o evangelho é muito melhor. E ela derruba mesmo, porque as águas secam. E ela usa instrumentos familiares a nós. Ela desperta a ganância, ela põe uns contra os outros, ela aciona o nosso egoísmo no modo Master Plus. Ela vai nos levar a buscar nesse ambiente ganhar, ter poder. E é obviamente que isso vai nos adoecer, ela vai nos entreter para amenizar. Ela vai me levar a desejar o que não deveria ser meu desejo, mas vai dizer, você pode tudo, você consegue tudo, vai lá, está tudo na força do teu braço, na sua inteligência. Mas como é que eu identifico Babilônia, porém eu sou indivíduo contra um sistema? E óbvio, você tratou igreja. Igreja não é um indivíduo solitário como eu sou com meu CPF. Mas como é que CPF e comunidade que identifica o Babilônia pode se posicionar? Começa por mim, indivíduo com meu CPF. Como é que eu lido com Babilônia e seu sistema? Você não identifica, o evangelho que te revela. Conhecereis a verdade. E é a verdade que te liberta. Você não se liberta. Tá, aí está identificado. Sim, o evangelho fala assim, ó, a vida que eu quero para você é essa aqui. Ok.
Aí você vive aquela vida, mas aquela vida é uma vida de obediência. E uma vida em obediência vai confrontar o seu querer. O que a Babilônia faz? A Babilônia dá para o pecador o que ele quer. E o que ele quer gera sofrimento, porque o pecador tem um querer doente. O que ele quer mata ele. O que o evangelho faz e a conversão faz? Ela muda o querer. E quando ela muda o querer, ela não quer mais o que a Babilônia quer estar. E é por isso que ele vai ser perseguido, porque a Babilônia perde força, o mundo perde força naquele coração, porque aquele coração quer outra coisa. Por isso submete mais a Babilônia. Não, porque ele quer outra coisa. Aí Babilônia fica irada e vai partir para a violência aberta. Porque ela perde o poder sobre você. Você não quer mais o que ela te dá. Eu vou dar um exemplo. Qual que é a grande desgraça do evangelho da prosperidade? Porque o evangelho da prosperidade dá para o pecador o que ele já queria. Não precisa ser convertido para esperar um evangelho cheio de vantagens. Porque a coisa que o coração egoísta mais quer é vantagem. O evangelho da felicidade é tão nojento quanto. Porque ele dá para o pecador e oferece para o pecador o que ele já queria. Eu quero satisfação. O evangelho da autojustificação, que é o que o legalismo faz, ele entrega para o pecador o que ele queria. A gente não vai demorar para falar sobre isso, mas as definições medievais, modernas e pós-modernas de masculinidade, elas não são definições bíblicas de masculinidade, elas são todas autojustificação. Eu preciso necessariamente inferiorizar alguém para que eu me justifique. Todas as vantagens, todo o mundo futuro, tudo que eu preciso para mim, precisa de alguém inferiorizado, porque senão eu vou ser superior a quem? Portanto, um homem não pode se definir perto de um outro homem, porque eu preciso de alguém inferior. Aí ele inferiorizou a mulher. Aí quando eu inferiorizo, aí eu consigo me ver bem satisfeito. E se eu aplicar essa lógica para outras áreas ou em outro sentido, por exemplo, eu tenho que dividir o mundo entre quem está doente, com selo de doente, para que eu também, como saudável e bom, possa oferecer para ele um remédio, mas é um remédio do meu tamanho. Quando o Evangelho vai nos dar o remédio do tamanho que deva ser. Qual é o tamanho, a largura e a profundidade do Evangelho? É de abarcar a nossa real necessidade e nos dar aquilo que realmente é o propósito de Deus para nós. Mas assim, queridos, deixa eu contar uma historinha rápida aqui para vocês. O tempo acabou, é insano, porque a gente começa a conversar e outras perguntas vêm. E aí eu não posso dizer para vocês que na semana que vem ele volta, não posso, porque não dá, né? Enfim, já te expliquei. Mas você pode escrever nos comentários, mandar mensagem para a gente que quer continuidade. Porque, por exemplo, você pensa agora sobre masculinidade e estava na pauta a gente falar sobre masculinidade. Qual é o conceito de masculinidade bíblica, o conceito de feminilidade bíblica, como entender homem e mulher biblicamente, para a gente sair dessa ciranda do que diz, do gênero A, X, Y, Z, das questões, das bandeiras, das ideologias, que ele já tem a versão, essa história de ideologia. Isso aqui não é culto, isso aqui não é inteligente. Mas você precisa conviver com Robson Aleixo, você precisa assistir o Fé para Hoje, toda segunda às 10h30, toda segunda na TV Novo Tempo, toda segunda às 5 da tarde na Rádio Novo Tempo, Além dos Fatos. Você precisa ficar com a gente no Entre Família a partir das 2h30 da tarde, de segunda a sexta. E de vez em quando aqui no consultório, quando tem uma permissão para vir aqui. Mas muito obrigada. A gente combina de voltar outro dia? Você promete? Prometo. Sim. Tá, prometi. Eu posso dar um recadinho em segundos? Favor. Leia a Bíblia. Não coloque os óculos do mundo para compreender a Bíblia. Deixe que a Bíblia seja seu óculos para compreender o mundo. Faça isso. A Bíblia não é um livro que te convida a entrar dentro dela. A Bíblia te convida a sair do mundo e compreender toda a realidade por meio dela. Sair da Bíblia para compreender o mundo. A Bíblia não é um local para onde a gente foge. A Bíblia é o óculos com que a gente compreende a realidade. A realidade sem Bíblia não é compreendida corretamente. Então a Bíblia não faz você fugir da realidade. Ela faz você ver as coisas como elas são. Exatamente. Então, leia a Bíblia para que, a partir dela, você compreenda toda a realidade. Agora, é necessário que a gente leia a Bíblia com muita humildade e pedindo à mente que a escreveu para nós, é carta de Deus para nós, quem a escreveu é quem precisa nos orientar quanto à leitura dela. Ela tem duas exigências.
A Bíblia exige duas coisas, três, né? Ela exige que você creia. Se você não crê, ela não faz nenhum efeito. Perfeito. Ela exige que você creia, é uma exigência bíblica. Ela exige esforço. Eu vou ler 2 minutinhos. Não, ela não vai te abençoar. Ela exige esforço, exige continuidade, exige perseverança. Você tem que estar lá vendo aquilo como você vê um remédio. Ela exige humildade, crença e esforço. Perfeito. Ela é livre para gênio. Não. Ela tem que ser muito inteligente. Não, ela é gente decidida. E peçam que o Espírito Santo mostre, revele em caminho, porque muita gente já se utiliza da Bíblia por caminhos tortos. Porque não é só ler, é você se submeter ao que nela está como revelação de Deus. Peça ao Espírito e ele te levará à plena verdade. Obrigado, Robson Aleixo. Até o nosso próximo encontro, aqui em qualquer outro cantinho da sua Novo Tempo. Beijo e até semana que vem.